Então, vamos continuar aqui com a lição de Tiago. E Tiago agora vai descrever a fé morta. Ele falou da fé viva, verdadeira, e agora ele vai falar da fé morta. Ao mesmo tempo que ele falou da fé verdadeira, como nós podemos provar se estamos na verdade ou na fé, ele vai descrever a fé morta, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, tá vendo? Não é nada extravagante, não é nada irresponsável por parte do irmão ou da irmã, né? É coisa do dia a dia, o pão nosso de cada dia, né? E qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dardes o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, né? Então, a fé, ela é demonstrada. Se você lembra que ele falou que tem uma lei que rege a fé. Qual que é como uma orquestra aqui. Qual que é a lei que rege a fé? O amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, né? Então, aí você está dizendo que você tem fé. Só que você vê seu irmão, sua irmã em necessidade. E você diz para ele: que Deus te abençoe, paz do Senhor. Qual que é o proveito disso, irmão? Nenhum. Porque o que rege a fé é o amor. Quem falou isso para a gente? Tiago. Talvez você nunca ouviu esta versão, né? O que rege a nossa fé, como orquestra? O amor. E aí você vê o irmão carecido das coisas essenciais: água, roupa, alimento, habitação, moradia. São coisas básicas, né, que dá dignidade a uma pessoa. E aí você vai: paz do Senhor, meu irmão. Vou passear mesmo, né? Você não me deu nada. Então não adianta. Então, uma vez que o amor rege a nossa fé, e você vê alguém em necessidade, de quem que é a responsabilidade? Sua. Você que viu. Não é minha, não. Eu não vi. Foi você que viu. Está vendo que a fé atua? Você viu alguém em necessidade, ó, você. Agora eu vi outra pessoa, aí é minha responsabilidade. Então, agora imagine se a igreja está olhando nos olhos das pessoas, vendo as necessidades delas, e por causa da lei que rege a nossa fé, que é o amor, estão suprindo as necessidades das pessoas. Quantas pessoas vão converter ao Senhor? Milhares. Porque elas estão sendo amadas antes de ouvir qualquer mensagem sobre Deus, sobre Cristo, sobre a palavra de Deus. Não era isso que Jesus fazia, irmão? Antes dele falar qualquer coisa com o jovem rico, o que a Bíblia fala que ele fez? Ele o amou. Só depois que ele falou. O problema hoje é que as pessoas só estão falando a Bíblia. E aí as pessoas estão até seguindo a letra das Escrituras. Mas não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem graça. Graça no sentido até de alegria mesmo, né? Não tem sorriso, e aí graça no sentido de perdão, de compaixão, de misericórdia, né? Então, a fé morta é aquela que vê e finge que não viu. O bom samaritano,
como é conhecido, né? Ele não era bom nada, né? Só Deus é bom, certo? Mas a gente usa essa expressão, né? O bom samaritano. Você pode mudar essa fala, né? O samaritano era um homem que se governava pela lei que rege, né, a fé dele, o amor. A doutrina dele era toda errada, para sua informação. Eles só criam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Rejeitava Isaías, Jeremias, Daniel, ele estava tudo. Só os primeiros 5 livros da lei que eles aceitavam, né? Imagina uma igreja de hoje que só aceita os 5 evangelhos. Aí você vai falar que não é de Deus, né? Mas eu não preciso das cartas para seguir Jesus. Eu preciso só dos evangelhos. Para seguir Jesus, só dos evangelhos. Lá fala sobre batismo, lá fala sobre a fé, lá fala sobre o amor, lá fala sobre os anciãos, lá fala sobre tudo. Aí você vai falar que é uma igreja que não tem fé. Aí vai lá os caras que tinham lá todos os livros da Bíblia, né, de Gênesis a Malaquias, os sacerdotes. Lá vai o levita, também tinha todos os livros da Bíblia, sabia tudo. Só que eles não tinham algo. O que eles não tinham? A lei que rege, né? O amor que rege a fé. Eles não tinham. O samaritano só sabia 5 livros da Bíblia. Mas ele tinha o amor que regia a fé. Ele desce do cavalo, ele aproxima do moço, ele usa os recursos que ele tem, né, o óleo, o vinho, para cuidar da ferida. Ele pega o moço, coloca no cavalo dele, leva para um hospital, né, hospedaria ali, e pensa que é uma pensão, né, mas era um lugar onde a pessoa ali sabia cuidar de doente, porque deixa dinheiro para a pessoa cuidar das feridas, né? Material para cuidar das feridas. É claro que dava alimentação, mas também podia cuidar das feridas. E ele ainda se compromete a pagar a conta quando ele voltar, se tivesse gastado mais. Então, a fé regeu a atitude do bom samaritano, né? Que a gente chama de bom samaritano. E Jesus, naquela parábola, ele pede para a gente fazer o mesmo. Vá e faça o mesmo. Sai do seu carro, vai lá falar com a pessoa. Talvez você vai ter que colocar a pessoa dentro do seu carro, levar ela para um hospital. Hoje, por causa do medo, nós não estamos fazendo essas coisas. Mas o que o homem pode nos fazer? O máximo, tirar a nossa vida física. Mas aí o medo está governando a igreja, a lei que está governando os crentes de hoje é o medo, e não o amor. Né? Então, aqui ele está falando da fé que é regida, não pela lei, mas pelo amor. O amor que cuida, o amor que olha no olho do necessitado, que vê a sua miséria, que estende a mão. Está vendo? Não é a obra da lei para justificação. Aí ele continua. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está. Qual é o... Se você só pega esse versículo, você vai falar igual Lutero, né? O pai aí do luteranismo, né? A carta de Tiago é pista de palha. Depois ele arrepende, ele muda. Porque ele está falando que o homem é justificado pelas obras, que a igreja católica na época dizia. E ele falou, não, o homem é justificado pela fé. Só que ele usou a palavra somente. Então todas as igrejas evangélicas na atualidade usam isso. Que o homem é justificado pela fé somente. Não precisa de batismo, não precisa de um monte de coisa, né?
Só levantar, mas levantar a mão não é uma obra? Qual que é a diferença de eu levantar a mão e eu de eu enfiar na água? É uma boa pergunta para fazer para as pessoas. Peraí, irmão, se eu posso levantar a mão para o ar, por que eu não abaixo ela para a água? O que Jesus mandou fazer foi na água, não foi para o ar. Ele falou, é mesmo, né, irmão? Então, vamos encher a passeia aqui agora e vamos batizar essas mãos, tudo que está no ar. Gente, em vez de ficar brigando, discutindo, dá resposta, que as pessoas entendam, né? Então, irmão, a fé, uma vez que o amor que rege a nossa fé, é o amor que rege a nossa lei, então, se eu vejo alguém em necessidade, eu não supro, então eu não tenho fé. Pronto. E você vê que Tiago, ele mostrou como que isso não é a obra, é o amor que está sendo o regente da nossa fé. Está vendo? E aí continua, da fé dos demônios agora. Ele fala da fé morta, da fé dos demônios. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essas tuas fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Qual que é uma fé de demônio? É uma fé que não faz nada. Inoperante. Não faz nada. Eu creio, mas não faço nada. Né? É a fé de demônio. E ele diz mais, ó. Aí ele bate pesado, olha. Homem insensato. Né? Fica certo de que a fé sem obras é inoperante. E aí ele vai falar da fé que salva. Olha a fé que salva. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Quando ele foi justificado? Quando ele oferece. Está vendo? Mas antes dele oferecer o filho, o que ele falou com os servos que iam com ele para o sacrifício? Fica aí que nós vamos lá e volta já. Essa linguagem piauense. Fica aí, nós vai lá e nós volta. Aí já mineiro, né? Nós volta, mineiro. Ou seja, ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho. Então, o que está operando? O que está regendo? O amor, a fé que atua pelo amor. Ele sabia que Deus ia ressuscitar o filho dele. Então, eu sei que Deus quer que eu trabalhe para cuidar da minha família. Certo? Aí eu oro, Deus, me dê um emprego para eu cuidar da minha família, é a tua vontade, certo? Aí eu fico em casa vendo Netflix o dia inteiro. Uai, fé do capeta? Mas aí 5 da manhã eu saio de casa e vou lá para a porta da fábrica, ou da Petrobras, porque na Petrobras a gente tem esse sistema de você chegar lá cedo, e depois eles contratam a gente que está ali na ceia, que acaba a pessoa fichando. A Petrobras aqui de Betim tem esse sistema. Aí você está lá na porta. Você está lá, tem uma multidão na sua frente, o cara te vê lá, vem cá. A fé atuando pelo amor. Porque você quer trabalhar, não é para comprar um carro, para se exibir. Não, você quer comprar um carro, você quer trabalhar para cuidar da sua, que é mandamento de... Aí você está lá no meio da multidão da Petrobras, o cara te chama. Então Abraão, a fé dele
operou pelas obras. A fé consuma pelas obras. Gente, isso até no mundo humano. Você diz, né, para sua esposa, eu te amo. Ou ela diz para você, eu te amo. Aí ela vai e não faz nada. Ela não te ouve, ela não tem tempo para você. Quando você chega cansado do trabalho, não tem uma comida pronta, especialmente para você. Fala sério, ela ama. Esse amor é morto, esse amor está morto. Precisa ser ressuscitado, né? Mas está morto. Mesma coisa o marido. Eu te amo. Aí ele sabe das necessidades, né, da esposa, ele não providencia, né, um vestido para ela, ele não providencia o alimento diário. Ele não, esse amor, amor do diabo nesse aí, né? Então, até no campo humano, né, o amor atua pelas obras, a fé atua, consuma, né? Perdão, o amor consuma pelas obras, a fé consuma pelas obras. Mas obras da lei? Não. As obras do amor. Porque a lei que rege, o que rege a nossa fé é o amor. Sem o amor não adianta nada, né? Imagina a esposa sem amor, aqui ó. Aí, não, tem que preparar a janta, porque aqui traste já está chegando. Ela está fazendo a obra, não está? Mas não tem amor, então é inútil. O que está atuando não é o amor, o que está atuando é a raiva. O que está atuando é a indiferença. Está vendo que tudo atua nas obras? Né? Então, a fé que salva é a fé que diz, eu vou sacrificar, e eu vou voltar, e nós vamos para casa juntos, festejando. Foi o que o Abraão falou com os seus servos, né? Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para... Qual outro episódio que Tiago está citando aqui? Quando Abraão estava eu vou falar cabana, né? Uma tenda. E lá ele estava triste porque ele não tinha filhos. E o escravo dele, que era o Eliezer, o escravo Damasceno, né? Ia dar tudo que ele tinha. Aí Deus, percebendo a tristeza do seu amigo, que Abraão foi chamado amigo de Deus, falou, Abraão, sai daí. Ele saiu. E ele vai e fala com Deus. Deus, eu não tenho filho. E tudo que eu possuo vai ficar para o escravo. Aí Deus falou, olha para o céu. Ele olhou. Conta as estrelas, se você pode. Abraão deve ter começado, né? 1, 2, 3, 100, 150, 200, 300. O Senhor não conseguiu, mas embaralhou tudo agora. Deus deve ter dado um sorriso. Aí Deus falou, olha, como as estrelas do céu, será a tua posteridade. O que Abraão fez? Creu. Creu em Deus. Ele falou, se o Senhor falou, voltou para a cabana todo felizinho, né? Deve ter dado uns beijos na Sara naquele dia. Quem sabe era o dia. Não foi, mas, né? Mas não foi. Porque só 25 anos depois, né? Da promessa. Então, gente, se eu creio que Deus providencia para mim o pão de cada dia, por que eu estou arrancando o cabelo da minha cabeça de preocupação? Então eu não creio. Então eu não creio. Se eu creio, eu confio. Eu falei, Deus há de providenciar para a gente. E aí, Abraão foi chamado de quê? De Deus? Amigo
Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. A linha evangélica vai dizer que você é justificado por fé somente. Ele vai usar essa palavra, somente. Né? Estão mentindo, ó, somente. Estão mentindo descaradamente. Você pode afirmar, quando você ouvir isso, né? Às vezes você vai visitar uma igreja, a chamado de alguém, aí você está lá na escola dominical, o professor lá fala isso. Aí você fala, professor, irmão, você é da verdade. Você está falando então que nós somos justificados pela fé somente? Ele falou, Não, você pode abrir a Bíblia para mim em Tiago, capítulo 2, versículo 24, e ler para todos nós? Você não fala nada, gente. É a arte das perguntas, das respostas, dos confrontos. Ele lê. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Uai, professor, a Bíblia diz outra coisa. Você trata ele com respeito, chamei de professor, né? Ele falou assim, o senhor acabou de falar que nós somos justificados pela fé somente. Que não precisa de batismo, que basta levantar a mão para o ar. Jesus mandou abaixar para a água. Aí você pode ajudar uma igreja inteira. Eu falei, nossa, é mesmo. O mundo evangélico fala que você é justificado pela fé somente. Eles usam esse termo. E Tiago está dizendo que o homem não é justificado pela fé somente. O mundo evangélico diz que batismo não salva. 1 de Pedro capítulo 3, verso 21 diz, batismo salva. É só pedir. Alguém fala, né? Batismo salva. Ô pastor, trata ele com respeito. Ô pastor, você pode ler 1 Pedro 3, 21 para mim e explicar? Aí vai ler. Só dele ler a assembleia toda ouviu. E agora, figurando o batismo, vos salva. Uai, pastor, o senhor está falando que não salva? O pastor Pedro falou que salva. Qual pastor que está certo? Então, nós não somos justificados somente pela fé, mas por obras. Porque a obra consuma a fé. Né? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz, uma prostituta, Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Além dela ter uma vida imoral, ela teve, né? Depois que ela encontra com Deus, ela não tem mais, mas ela mente ainda, né? Porque os caras foram lá na casa dela perguntar sobre os espias. E aí o que ela fala? Não, eles já foram embora. Estava na casa dela. Bem-aventurado o homem, a mulher, que Deus não imputa pecado. Ela pecou, mas Deus imputou? Não. O que você tem com isso? Graças a Deus eu não tenho nada. Se Deus quiser salvar o mundo todo, irmão, glória a Deus, o que eu tenho com isso? Eu quero estar lá. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou ensinar o que está escrito, né? Com muita humildade e amor. Assim, né, como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. E aí ele vai tratar de um assunto muito sério, irmãos. Não existe um assunto pecaminoso nas Escrituras que é tratado com tantos versículos. Ele fala de pecados, por exemplo, numa lista de 2 versículos, ele cita 10 pecados. Ele vai falar de um pecado aqui que ele vai gastar muito tempo. Porque é desse pecado que surgem os outros. Lembra o que Jesus falou? Lá em Marcos 7? Os maus diálogos. Procede. Aí faz a lista lá de 12. As más conversações, mais tarde é dito, corrompe os bons. Então ele vai tratar de um pecado, que se a gente não tomar cuidado, a gente cai nele e perde a nossa alma.
Vamos dizer qual é? Meus irmãos. Eu gosto do Tiago, ele fala com uma suavidade, né? Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quem ensina vai receber maior juízo. Aí Deus te deu o dom de mestre. Aí você fala, não você não, porque Tiago falou que eu vou ser julgado com mais severidade. Aí que você está no inferno mesmo, né? Você está negando o dom do Espírito. Então tinha pessoas, lembra que eu falei que uma das causas que levou Tiago a escrever essa carta é que alguns da igreja queriam ser líderes. Ele está corrigindo aqui agora, ó. Você quer ser líder, irmão? Quero, tá bom. Você sabe que você vai receber maior juízo? Sei. Beleza. Então seja. Não, irmão, eu só quero o glamour, né? O reconhecimento. Você já está condenado já há muito tempo e não sabe, né? Então não é negar o dom. Se Deus te deu o dom, você tem que exercitá-lo. Mas querer ser algo que só para exibir, como era o caso aqui, você vai receber maior juízo. Né? Então, toma cuidado, né? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ó, olha a humildade de Tiago. Tiago se colocou como perfeito. Não, ele falou, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, perfeito, palavra que teleios de novo, Brian, no grego. Essa palavra aparece várias vezes. Mateus 5, Jesus dizendo, seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito. Timóteo, 2 Timóteo 3, lá, quando fala das Escrituras, perfeito. Aqui de novo, perfeito. Quem observa a lei, rege segundo a liberdade, perfeito. É a ideia de maduro, homem maduro, mulher madura. É o crente maduro, completo, perfeito. Paulo falava isso de algumas igrejas. Eu não tenho que acrescentar nada, a fé de vocês é perfeita. Não tem que acrescentar nada. Está vendo? A pessoa chega um dia que alguém fala, irmão, não tem que te ensinar mais nada. Sua fé é madura, você conhece as Escrituras. Parabéns. Né? Então ele fala, olha, quem não tropeça no falar é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se você controla a língua, você controla todo o seu corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, olha o tamanho do bicho, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo todo. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ele está falando do poder das pequenas coisas, né? O poder do freio na boca do cavalo. O poder do leme lá, né? No navio, olha o tamanho do navio, gente. Aqueles de carga, então, olha o tamanho daquele bicho, né? E carrega toneladas, né? de carga. Então, a mesma coisa, ele está falando, olha, o nosso corpo pode ser controlado se nós controlamos a nossa língua. Né? Assim também a língua. Olha o que ele vai falar da língua. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Se você anda se gabando do que você está fazendo, agora se você está exaltando Deus pelas obras dele na sua vida, é diferente. Né? Olha o que Deus tem feito através da minha vida, da minha família. Olha, Deus tem feito grandes coisas. Não tem problema, porque é Deus fazendo através do Brian. Aí o Brian fala, não, eu fiz, você
Você está se exaltando até o céu, será batido até o inferno. Jesus falou isso, com uma cidade inteira, que ele fez grandes obras, que o povo da Galileia, que era o povo, os conterrâneos, né, de Jesus, pediu para ele: faça aqui o que você fez lá, faça aqui o que você fez em Cafarnaum. Aí mais tarde Jesus, aí Cafarnaum ficou envaidecida, por causa das obras do Senhor, na vida dele, aí se exaltou. Aí Deus falou: ai de vós, Cafarnaum, elevar-se até o céu, será batido até o inferno. Nós temos que tomar cuidado até com as obras de Deus, feitas na nossa vida. Porque se a gente começar a tomar posse da glória que é de Deus, nós seremos abatidos. É melhor falar: Deus tem feito isso na minha vida, Deus tem me abençoado através das aulas, Deus tem me ajudado através da igreja, Deus tem me ajudado através de pessoas, Deus tem me abençoado. Deus, não esquece de falar Deus não. Deus me deu sabedoria, Deus me deu inteligência, Deus me deu capacidade de ensinar. Deus, não esquece não. Aí ele fala, ó: a língua se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha. Basta um toquinho de cigarro, né? Que às vezes o motorista joga aí na estrada, destrói quilômetros de selva, né? De mata. Aí ele fala: põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Lembra das palavras de Jesus em Marcos 7? Os maus diálogos produz prostituição, adultério, avareza, e vai falando. Mais tarde, as más conversações corrompem os bons costumes. Que entre os santos não haja, né, nenhuma conversação torpe. Não haja. Então, é um pecado tão sério que Tiago fez questão de abordar um texto desse tamanho em relação a outros pecados, né, que a Bíblia cita, para mostrar, porque dela procede o resto. Como que começou o pecado da Eva? Com o diálogo com o diabo. Começou ali, ó. Ela começou a dialogar com quem não devia. Se ela estivesse conversando com o marido dela, se o marido dela tivesse sido o amigo íntimo dela e não o diabo, nós não estava nesse mundo miserável, né? Que a Thaís seja sua melhor amiga, viu, irmão? Sua melhor amiga, você conta tudo para ela. Não põe outra pessoa não, que vai dar errado. Quando Deus deu a ordem para Adão, Eva estava viva? Não. Ela não existia ainda. Eva só veio existir depois da ordem. A ordem foi dada a Adão, não a Eva. O pecado entrou no mundo quando Adão comeu, não quando Eva comeu. Eva foi iludida. O Adão caiu em transgressão. Quem pecou foi o Adão, não foi a Eva. Ela foi iludida. Então, ele falando da língua, mas é sério, né? A ordem foi dada a Adão: não comerás aquele fruto lá. É claro que passou para Eva, mas Eva nem existia, né? É só veio existir depois, né? Olha o que a língua faz. Além de contaminar o corpo inteiro, não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas do inferno. Por que a igreja só vê pecado quando uma moça fica grávida?
Por que a igreja não vê o irmão ou a irmã que está falando demais como um pecado sério e chama ele para uma conversa? Em amor, é claro. Gente, um adultério não coloca a humanidade toda nas chamas do inferno. Se eu sou casado, destrói o meu casamento. E prejudica meus filhos, talvez eles abandonam a fé. Destrói a minha família. Não que eu quero cometer isso, não é isso. Eu só estou dando exemplo. Né? Um roubo, se eu praticar um roubo, né, além de ser punido pelas autoridades e perder a minha liberdade, eu não vou pôr a humanidade nas chamas do inferno. Não quer dizer que eu vou roubar, não é isso, só estou dando exemplo. Mas a língua, ela põe toda a humanidade nas chamas do inferno, inclusive ela mesma. Então esse pecado é mais sério ou não? Eu não gosto de usar a expressão porque parece leviana, né? Pecadinho, pecadão. Eu não gosto de usar essa expressão porque soa como leviano. Mas existe pecado mais sérios e menos sérios. Toda injustiça é pecado, né? Mas existe pecado para a morte, existe pecado não para a morte que você pode orar. Olha, a língua coloca toda a humanidade nas chamas do inferno, e ela mesma, além de contaminar o nosso corpo. Então nós devíamos levar mais sério a língua, né? Não é que eu não vou tratar com seriedade os outros pecados, é claro que eu vou tratar com seriedade, mas olha, tudo começa com a língua. Inclusive o adultério. O senhor só começa a falar de moralidade, sexo, né, sedução, você assusta, já foi. Mas tudo começa com a língua, tudo começa com o falar. Então, é muito sério essa questão. Então, se não vai edificar, se não vai ajudar, se não vai abençoar, se não vai corrigir, se não vai dar coragem, não fala. Por quê? Porque você pode estar colocando não só você, como toda a humanidade nas chamas do inferno. Ele continua. Coisa séria isso aqui. Por isso que, né, a gente precisa ensinar isso na igreja. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem controle da língua, não faz outras coisas, né? Aos olhos de todo mundo, gravíssima. Mas a Bíblia fala que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. De novo, é a língua que está atuando quando você semeia contenda entre os irmãos. Não, mas se você está pensando algo, você pode levar esse pensamento em obediência a Cristo e você não peca no pensamento. Paulo falou isso. Pega o seu pensamento errado, leva diante de Deus em oração e você não peca. Por exemplo, a andorinha pode pousar na sua cabeça, certo? Mas fazer ninho? Não, né? Então vem um pensamento maligno na minha mente. Às vezes pensamento do nada. Uf! Aí você vai falar, pai, olha o que passou na minha cabeça. Não importa o que passou, você fala com Deus. Deus passou isso. Eu não concordo com esse pensamento, não quero isso na minha vida, e eu estou levando ele em obediência ao Senhor. Você não peca, não. Está vendo que nos ensinaram tudo errado? Religião é complicado, né? Por isso que a Bíblia que é a palavra de Deus. Agora, veio o pensamento. Aí você começa a sonhar com ele. Andar nas asas dos pensamentos. Aí você pegou, né, meu? Porque aí você, né? Mas você pode pegar o pensamento, levar em obediência a Cristo e não pecar.
né? Ou você pode dar asa aos pensamentos e pecar, né? Entendeu? Que bom, né? A palavra de Deus é legal, né? Mas a língua é complicado, viu, irmão? Nossa. Olha o que ele fala mais da língua, né? Pois toda espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos, se doma e tem se dominado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. É o diabo que está fazendo isso ou é a língua? Qual é a potestade que está operando? É o diabo? É os demônios? É a língua. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco de água salgada pode dar água doce. Então, cuidado com a língua, irmão. Cuidado com a língua. Né? Pense assim, olha, vai edificar, vai consolar, vai construir, vai, então fala. Não vai não? Fica calado. Melhor. Né? Por quê? Porque você pode colocar uma igreja inteira nas chamas do inferno, né? E destruir toda a obra de anos que tem sido feita, né, por Deus através de homens e mulheres, jovens e crianças, e você destruir a obra toda. Não pense que você não vai ser destruído, porque vai. Está escrito, né? Quem destruir o santuário de Deus será. Quando você ouve isso da boca de alguém, o que é que você pensa? Quem destruir o santuário de Deus será destruído. Você vê um irmãozinho fumando um cigarrinho. Ministério da Fumaça. Está fumando lá o cigarrinho. Aí você vai e cita essa passagem. Ele está destruindo o santuário de Deus, o corpo dele é santuário de Deus, ele está destruindo o santuário, vai ser destruído. É isso? Não é. Eu posso dizer para o meu irmão, você fumando, pode acontecer, né, de você ganhar um tumor, né, no pulmão e você morrer antes do tempo. Deus quer te usar por muitos anos, né? Deus quer que você tenha uma boa saúde e assim por diante. Quando a Bíblia diz, aquele que destruiu o santuário de Deus será destruído, ele está falando da igreja, a igreja toda. Quem destruir a igreja será destruído. Porque às vezes uma pessoa pode destruir uma igreja? Pode, com a língua. Começa a pôr inimizade entre um, entre o outro, no final, acabou a igreja. Agora, eu sou santuário de Deus? Sou. Habitação de Deus no Espírito? Sou, mas eu sou um indivíduo. Eu não sou igreja. Tem gente que fala que eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Tem gente que fala, não, eu sou igreja. Você não é igreja. Você é um membro da igreja. Você é um membro do corpo de Cristo. Você não é o corpo. De novo, outra linguagem errada, enlatada, né? A pessoa fala, eu sou a igreja. Ah, é? Então você é o olho, a boca, o rim, o fígado, o bofe. A gente tem bofe? A gente tem? Achei que era só o carneiro lá do Piauí que tinha bofe. Aquela buchada lá, que nós vamos comer qualquer dia desse aí. Você não é a igreja. Você é um membro da igreja. Você é um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, eu sou a igreja. Então, você é parte da igreja. A pessoa, eu estou sozinho, eu sou a igreja. Não, você é um membro. E se você está sozinho, você talvez esteja errado. A não ser que você mudou sozinho para uma nova cidade
Você é um membro, você é a boca. Aí você começa, não importa, você é o dedão do pé. Não importa o que você seja, do corpo. Aí o dedão do pé fala? Fala, eu não falo. Anda aí na rua e dá um tupicão aí numa pedra para você ver se não fala. Não fala. Você arranca a unha do dedão. Ai! Mas você não olha para o seu dedão e fala assim, ô Roselane, o problema é seu, eu não mandei você nascer embaixo. Se você tivesse nascido na canela, você não tinha sofrido. Se você arranca a unha do dedão do seu pé, ele fala ou não fala? Fala. Ai! Então, você é o dedão da igreja. E aí você está lá na Amazonas, sozinho. Você é o dedão da igreja. E como dedão fala. Aí o dedão vai e fala com o moço lá da tribo do índio lá. Suponho que você está lá, não. Como é que chama aquela tribo famosa lá? Aí você está lá. Aí você é o dedão. Aí você fala com o moço lá. Ele converte. Aí é o dedão e a unha agora. A unha fala? Fala. Fala. Arranca para você ver se ela não fala. Fala. É uma coisa, irmãos, que a gente não observa nas Escrituras, mas se você ler direitinho lá 1 Coríntios 14, fala que todo membro fala. Capítulo 12, perdão. 12. Fala, se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo. Se a mão disser, não preciso do olho, precisa. Então, uma coisa que todos os membros do corpo de Cristo faz é falar. É falar. Por isso que todos pregam, todos ensinam, mas nem todo é pregador. Nem todo é mestre, nem todos são mestres, nem todos são pregadores, mas todo fala. Então, se você não está falando de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo, né? Você está errado, porque todo membro do corpo de Cristo fala, mas nem todo bombeia o sangue. Quem bombeia o sangue no corpo de Cristo? Quem é o coração, né? O próprio Jesus aí que derramou o sangue dele que nos une, né? O Espírito dele que nos une, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, eu sou a igreja. É mesmo? Você é o fígado, o baço, o rim, o coração? Não, você é o rim, você é o baço, você é o pé, você é a mão. Mas eu estou sozinho aqui, não, irmão, você é um membro. E esse membro precisa contribuir para agregar outros membros, até que o corpo seja formado. Quando é que o corpo é formado? Quando tem o cabeça, que é Cristo, governando, quando tem os anciãos pastoreando, quando tem os diáconos auxiliando os pastores na missão de cuidar da igreja, quando tem membros saudáveis e fortes, quando a igreja está já enviando outros membros para fazer um novo corpo. Não é assim? Completar, né? Porque só tem um corpo, né? Só um corpo. Que é a igreja de Deus. Aí o cara fala que é a igreja sozinho. Tá bom. É só para justificar que ele não quer congregar com os irmãos, porque os irmãos são chatos mesmo. Ele não quer congregar. Aí fala que ele é a igreja. Aí fala, vou reunir na minha casa. Sou a igreja. Não, irmão, você está dando desculpa. Uma coisa é você construir uma igreja dentro da sua casa, pela vontade de Deus, soberano de Deus. Outra coisa é você fazer porque você não dá bem com igreja nenhuma. Eu sei o problema, não é a igreja que é o problema. Aprender mais uma coisa nova, né? Nova nada, velho igual o Adão. Só que ensinar tudo errado para a gente. Então ele continua, né? Agora mostrando quem é sábio. Você se julga sábio? Você se julga inteligente? Vamos ver se você é de fato. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre. Ele já falou. Se você tem fé, mostre. Se você tem amor, mostre. Agora, se você diz que é sábio, que você é inteligente,
Mostre. Como? Em mansidão de sabedoria. Mostre. Você está falando que você é o cara aí, ó, que só você é a verdade. Então mostre para mim, meu irmão. Eu vou te irritar aqui agora, quer ver? Eu quero ver se você vai ficar manso. Aí o cara começa a envermelhar, começa... Meu irmão, basta fazer umas 3 perguntas para essa turma que acha que é, e você derruba elas. Mostre. Você irrita. Você maltrata as pessoas. Você fica nervoso quando alguém te interrompe. Você não é nem inteligente e nem sábio. Isso é para líderes que acham que são bambambam da igreja. Meu irmãozinho, não, você não faz isso, você trata diferente. Ovelha você trata diferente. Pergunta para ele, como é que está seu casamento? Pergunta para ele, como é que está sua vida sexual? Pergunta para ele, como é que está sua vida financeira? Casamento eu quis pontuar mesmo, tá? Assim, pergunta para ele sobre a vida conjugal dele. Pergunta como está a vida financeira dele. E pergunta como está o relacionamento dele com os filhos. Qualquer um que acha que é bambambam da igreja, faz essas 3 perguntas. E você vai ter surpresa. O cara sabe a Bíblia toda, irmão, cita de cor. Começa em Gênesis, lendo, e termina em Apocalipse. Você fica até bobo. Aí você pergunta, como é que está a sua esposa, irmão? Como é que está seu convívio em casa? Como é que está seu convívio com seus filhos? Como é que estão as suas finanças? 3 perguntinhas básicas. Então ele está dizendo, ó, você sabe? Não tem problema, sou. E todo mundo vê mansidão na sua vida. Beleza, sabe. Todo mundo vê um comportamento digno, né? As suas obras. Agora olha o verso 14. Se pelo contrário, olha bem, olha o que está lá no coração. Se pelo contrário, em vosso coração existe inveja, olha, começou a inveja, você não tratou, tornou amargurada. Não se gloriei. E sentimento faccioso, de divisão, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Deus sabe quem anda falando mal em secreto aí de outros irmãos, né? Às vezes a pessoa acha que o fulano sabe, não tem problema. Mas Deus sabe, porque está promovendo divisão. Ele quer que você fique do lado dele. Então ele está dizendo, ó, se no teu coração tem inveja amargurada e sentimento de divisão, não se glorie disso, porque não minta contra a verdade. Fala, irmão, meu coração tem inveja e com mágoa, me ajuda a vencer esse pecado. Nós temos que voltar a confessar pecado, gente. Inveja amargurada leva você para o André Luiz, leva você para o Galba Veloso. Não tem mais Galba, né? Tem, mas não para tratamento de loucura da mente. Mas, ó, só existe uma coisa na Bíblia, só uma coisa na Bíblia que Deus pede para você guardar. Qual é ela? Nosso coração. Guarda o teu coração, porque é dele que procede a vida e a morte. Então, guarda o teu coração.
Ah, então não vou comer feijoada, porque tem gordura, coitado meu, eu tenho que guardar meu coração. Não, irmão. Faz uma feijoada light, frita bem fritinho, a orelha do porco, o pezinho, depois cozinha, separado do feijão, tira aquela, depois mistura, ai, paz, você come uma panela de 10 quilos e não passa mal. Mas se você não fizer direito, você não sabe fazer nada, não sabe fazer nem ovo. Né? Mas se você fizer a feijoada, rapaz. Então, Deus pede para a gente guardar o nosso. Como é que eu guardo o meu coração? Hã? Obedecendo a Deus, tomando cuidado com o que eu vejo, né? Com o que eu ouço. Tem músicas que não são boas mesmo, né? E eu estou ouvindo. Tem música que desonra a sua mãe, desonra a sua esposa, desonra a sua filha, no mercado da música. Que não é música, né, irmão? É blasfêmia. Não tem música aí que desonra a sua mãe, desonra a sua esposa, desonra as suas filhas, né? Se você tem filhas no plural, ou filha, né? Porque a letra dela é só indecência, só imoralidade. Tira o valor da mulher. Não tem? Tem. Mas tem ou não tem, irmão? Músicos que desonram nossas mães, se temos avós ainda, nossas avós, nossas irmãs, nossas esposas. E faz sucesso. Por que faz sucesso? Porque o mundo gosta disso. Então, assim, com o que eu ouço, com o que eu vejo, né? Com o que eu faço, toma cuidado, né? Com o que eu como, toma cuidado. Às vezes o prato é feito de uma forma tão diabólica, não é o que está no prato, é a forma que eles colocaram a coisa, que te incita a alguma coisa pecaminosa. Então, toma cuidado, né? Guarda o teu coração, porque dele procede a vida e a morte. Se pelo contrário, o seu coração tem inveja amargurada, sentimento faccioso, não minta contra a verdade. Porque olha o verso 15. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Ela é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisa. Quais são as potestades atuando para que haja toda sorte de coisa ruim na nossa casa, na igreja, na sociedade? Inveja, divisão, fofoca, a língua, né, atuando. Aí o cara fala que é demônio. Eu lembro de um pregador famoso que caiu em adultério e falou que foi possuído por um demônio. Tá bom, né? Em vez de ser honesto, ele falou, não minta contra a verdade. Não, eu caí, porque eu deixei me seduzir por aquela mulher, né? Eu deixei a minha esposa em casa e eu pequei. Não minta. Aí põe a culpa do demônio. É mais fácil, né, irmão? Então, mas você está vendo, eu estou forçando, não é que eu estou forçando, eu estou tentando ajudar vocês a verem, que eu não estou forçando, mas eu estou usando isso para mostrar para os irmãos que nem tudo é diabo. Não é o diabo que coloca a humanidade nas chamas do inferno. É a sua língua. Está escrito aqui, ó. Jesus nunca chamou o diabo de Senhor, mas chamou o dinheiro de Senhor. Que você não pode servir o Senhor dinheiro e o Senhor Jesus. Ou você serve o Senhor dinheiro ou você serve o Senhor Jesus. Decide. Você não pode servir os dois. Tanto um quanto o outro quer exclusividade. Jesus quer exclusividade. O dinheiro quer exclusividade.
Você não pode ficar no meio. Decida. Então, irmão, olha, cuidado. Tem sentimento ruim no seu coração? Seja honesto, tem. Eu preciso tratar isso. Fala com o irmão. Às vezes o pregador chama você na frente, aí você pede por um emprego. Não. Fala, não, irmão, eu tenho que limpar meu coração. Porque eu olho para os irmãos, todo mundo está trabalhando e eu não estou. Eu tenho inveja. Eu tenho ciúmes. Eu não quero pedir Deus de emprego, eu quero limpar meu coração primeiro. Depois, se ele quiser, me dá um. Seja honesto, poxa. Aquela passagem das Escrituras que diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em... A gente acha que adorar Deus em verdade, em espírito, é cantar 5 cânticos, não tem instrumento. Não é isso não, irmão. A mulher estava em verdade diante de Deus, a mulher samaritana estava. Traga seu marido. Tem marido não. Porque esse que eu tenho é gambiarra. Jesus falou a verdade. Você falou, gostei de você. Você falou a verdade. Porque esse homem que mora com você não é seu marido. Ela foi honesta. Então, adorar a Deus em verdade é ser honesto diante de Deus. Está vendo? Aí sim cantar vai ter valor. Aí sim participar da ceia vai ter valor. Porque eu estou em verdade. Né? Eu não falei que domingo para quase eu não tomei a ceia porque eu estava com raiva. Me deu uma troço. Aí eu não falei com Deus. Pedi Deus ajuda. Depois eu falei com a minha esposa depois. Na hora eu ia xingar ela. Ia ajudar? Não ia. Então eu mordi minha língua, controlei minhas emoções, fui lá e falei com ela. Você me traiu. Assim que eu comecei a conversa. Ela achou que eu era Isaac. Adianta mentir, irmão? Agora ela sabe, quando ela me troca por alguém, ela está me traindo. Mesmo que seja minha filha. Casamento só dá certo se a gente for honesto um com o outro. Se a gente falar que está tudo bem, quando não está, vai dar errado. Não minta contra a verdade. Lembra disso? Tiago está nos ensinando a viver a fé, né? Então, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Ó. Lembra da pregação que o irmão fez, falando do cego que queria ver Jesus? Lembra qual foi? Eu, mesmo como um dos pastores da igreja, eu não vim aqui na frente pedir oração para ter um... Por que eu fiz isso? Porque realmente eu preciso, eu quero ver Deus. E se eu não tiver um coração puro, irmão, eu não vou ver. E ao mesmo tempo encorajar meus irmãos a sair lá do banco e vir aqui voluntariamente e confessar seus pecados voluntariamente. Não que alguém está levando e humilhando. Não. O próprio irmão denunciando. Como aqueles que queimaram os seus livros, denunciando as suas obras, publicar. Eles que quiseram, ninguém obrigou eles a fazer. Porque se os pastores fazem isso, os irmãos vão fazer também. Mas não é para inventar pecado. Se você não pecou, não inventa. Tem gente que fala assim, Deus perdoa os meus pecados. Aí Deus fala, mas qual? Aí você fala, não. Aí Deus, você fez nada de errado, não, menino? Vai dormir. Quais? Dá nome então, ué. Em vez de falar, perdoa meus, quais? Deixa eu ver. Não, Deus, eu não pequei hoje, não. Olha que legal, senhor. Fazendo uma análise consciente. Pequei não, ué. Eu levantei, eu trabalhei, eu cuidei da minha esposa, eu cuidei dos meus irmãos, eu visitei a igreja, eu ajudei o necessitado. Eu não menti, eu não fiquei com raiva, eu não falei palavrão, não cobicei nada que não era lícito, né?
Deus, vou comprar um sorvete para mim hoje, porque hoje eu não pequei, Senhor, ó, que legal. Mas aquela ideia, que todo mundo peca toda hora, todo minuto, todo segundo, a gente, Deus perdoa os meus pecados. Quais? Eu já estou no ponto, Braia. Porque você vai assando, né? Aí a gente fica no ponto bom. Quando o irmão vier aqui à frente, Pai, perdoa os nossos pecados. Irmão, quais? Cita aí. Uns 3 domingos atrás, eu citei um monte, não citei? Na hora da ceia, Pai, perdoa. E fui falando um monte. Aí é legal, porque todo mundo está sabendo. Nome por nome. Gente, a gente tem que parar de mentir contra a verdade. Nós somos pecadores. Não quer dizer que pecamos todo dia, né? Aí, em vez de você orar, se você não sabe dar nome ao pecado, que você não sabe, você nem aí achando que é humilde diante de Deus, por que você não ora assim? Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem perdoado os meus pecados. E por isso que eu nem lembro deles aqui agora, Senhor. Porque o Senhor tem apagado, inclusive, do meu coração, da minha mente. Porque se eu lembrasse de um aqui agora, eu ia falar com o Senhor. Mas eu não estou lembrado de nenhum. Te louvo. Para de rezar na igreja, irmão. Vamos orar de novo. Já está assando, já está quase. Ô, irmão, quais pecados? Fala por você, meu irmão, porque essa semana eu não pequei, não. Conscientemente, eu fiz uma análise, pequei, não. Aí fala, agora você está pecando. Estou não, irmão. Que pecando? Eu estou diante de Deus, sou. Né? Vamos parar de rezar nas igrejas. Vamos orar. Se você vai confessar pecar, confessa o seu. Beleza? Aí ele fala, ó, pura. Depois, pacífica. Indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos. Imparcial. Sem fingimento. Né? Porque todo o julgamento do Moro caiu por terra. Porque ele foi parcial. Até a ONU reconheceu isso. Não quer dizer que o Lula é inocente, não. Está dizendo que o processo foi parcial, anula o processo. Não quer dizer que ele é inocente ou ele é culpado. Quem diz isso é os juízes, que tem que investigar. Mas, quando ele foi parcial, caiu tudo por terra. Então, quando você é parcial, cai tudo por terra. Seja imparcial. Ora, olha aqui uma coisa interessante. É em paz que se semeia o fruto para aqueles que promovem a. Aí o cara está falando da Bíblia e está quase matando o outro. Está oprimindo. Ô, irmão. Irmão, eu conheço irmãos que estão fazendo tratamento psicológico, porque alguém da igreja, né, oprimiu tanto aquele irmão, que hoje está fazendo tratamento. Ô, irmão. Se um dia eu falar ou fazer alguma coisa que você sente oprimido, fale comigo. Porque jamais eu quero fazer isso. Se eu não existir para o seu bem, eu prefiro sair da sua vida. Porque eu não quero te fazer mal. Mas você vê pessoas, né, oprimindo o outro no nome da fé. Falei, porque eu não ouvi, Anita. Usando a Bíblia.
abusando de outras pessoas no nome da fé. Então, como que nós devemos semear o fruto da paz? Sorrindo, alegre, em paz. Tem gente fazendo por opressão. Tem gente que está dizendo, Anísio, se você não fizer, seu sustento é cortado. Não é o nosso caso, não. Mas tem presbíteros fazendo isso com evangelistas que são sustentados por presbíteros, que são carnais. Porque para mim são carnais, os que fazem isso. Se você não fizer, lembra aquele pecado que você me confessou? Eu vou contar para sua esposa. Sério? Sério? Se não for do meu jeito, então não faça. Irmão, eu sou diferente de você, meu irmão. Sou igual a você, não. E jamais quero ser. Eu sou uma pessoa, eu quero ser discípulo de Jesus, não seu. E se você quer que eu seja seu discípulo, então tchau para você. Você é falso profeta. Você está fazendo adepto para a sua fé. E não para seguir Jesus. Não importa quem seja. Então, como que nós semeamos o fruto da justiça, irmãos? Em paz. Para aqueles que promovem Quais são as pessoas que nós devemos buscar para homens de paz? Não de autoridade. Talvez o problema lá na África, o irmão está pegando um homem de autoridade, que exerce domínio sobre o outro, que ordena, aí todos batizam. Porque nós fomos advertidos pelos irmãos de Sunset, através do povo. A pessoa tem autoridade, é um imã lá. Aí ele tem autoridade, ele vai ordena, todo mundo obedece, mas ninguém é salvo. Então nós não queremos homens de autoridade, nós queremos homens de paz, para que ele possa semear a paz. Nós queremos mulheres para que elas possam semear a paz. E para isso nós temos que orar para achar essas pessoas, né? E aí, capítulo 4 e 5, a gente já deu meio-dia, a gente continua na segunda, se o Senhor permitir, né?